Olá, tudo bem? Após falarmos da, dos reformadores, né, o último foi a Rainha Margarida, hoje nós vamos falar, já caminhando para o final dessa série de vídeos dos reformadores, nós vamos falar sobre essa princesa. A imagem não é tão assim como eu queria colocar, mas ela era uma bela princesa, né? Principalmente pelas suas atitudes, conhecida como Princesa Renata. Vamos lá. Princesa Renata ela viveu de 1510 até 1575, século XVI. Ela ficou conhecida por ter uma coragem moral. Olha que legal! É o diferencial dela em relação à Rainha Margarida. Lembra que a Rainha Margarida era de tão terna, tão benigna, ela não conseguia acusar o pessoal. Já a princesa Renata, não, ela brigava por tudo aquilo que era o correto. Se o correto é isso, vamos fazer isso, vamos em busca disso. Uma princesa, como eu disse, né, da sua família toda, né, era princesa, tinha um amor pela verdade, sempre muito alegre e esperta. Quem falou que ela era alegre e esperta assim também foi a própria Rainha Margarida. E ela tinha, claro, coragem para fazer o correto. A gente pode gravar isso como as características principais da princesa Renata. Ela viveu com sua irmã Cláudia, né, em um castelo. Engraçado que sua mãe, a rainha, né, justamente com o rei, não tinha tempo para ficar com ela. Olha que triste isso. Aí a mãe pegou a Renata e sua irmã Cláudia, mais velha do que a Renata, e colocou num castelo. Falou, não, vai morar lá nesse castelo. E aí colocou alguns serviçais lá e elas ficavam bordando. De vez em quando viu o pai, o rei, caçando pela floresta, ou a visita dos pais, mas era raramente. Olha que triste isso, né? Inclusive, a irmã dela, Cláudia, sentia muita tristeza por isso. E a Cláudia, a irmã dela mais velha, casou-se com Francisco, o irmão da Margarida. Olha que legal, né? E, e aí tem uma parte da história que é muito legal por conta deste casamento. Mas outra curiosidade sobre a princesa Renata é que ela ajudava a todos, semelhante ao sol. Como assim semelhante ao sol? O sol ele brilha para todo mundo, seja uma pessoa boa ou ruim, aquela que está disposta a ajudar o próximo ou mesmo a prejudicar a vida do próximo. O sol está para todo mundo, né? Fala que é a graça comum de Deus, né? Está para todos. A salvação é para quem busca isso em Deus, mas tem vários atributos que nós podemos pensar como uma graça comum de Deus a todo mundo, né? E aí, por conta desse casamento, né, a gente vai pensar sempre que a princesa Renata buscava fazer o que era correto sempre, né? Ela tinha a mente forte e era muito corajosa. Isso foi o grande diferencial. Quando ela foi morar com sua irmã, lembra que a irmã Cláudia casou-se com o príncipe Francisco, né, o irmão de Margarida, né? Margarida conheceu e percebeu que ela era mais forte, a mente forte, corajosa, até mais do que a irmã Cláudia. A irmã Cláudia via os erros, mas não era, não estava a fim de procurar problema, de querer brigar, se por falar, não é para ler a Bíblia. A Cláudia aceitava. Já a Renata, não. Como não? Todo mundo, os sacerdotes podem ler, por que eu não posso? Eu quero conhecer mais de Deus. Então, eu vou ler a Bíblia sim. Então, a Margarida acabou fazendo amizade com a princesa Renata, e, claro, muita gente, a Renata conheceu por conta da Margarida, todos aqueles reformadores, quem estava em busca disso. Então, ela aprendeu muito sobre a Bíblia e sobre Deus também. Depois, a princesa Renata casou-se com o Duque Hércules de Ferrara. Mas aí começou o problema. Primeiro que o Duque Hércules era muito católico, ligado à Igreja Católica de Roma, né? E os sacerdotes começaram a odiar a Renata e viram que ela não estava certa. Entretanto, ela era muito correta no seu proceder. Ela ajudava, inclusive, os católicos que tinham necessidade. Então, os sacerdotes não conseguiam achar nada para incriminar a Renata.
mas não gostava, porque ela queria pensar na reforma, né? Ela já tinha se tornado uma protestante, porque ela via os erros na igreja e não queria aquilo. Lembra que ela tinha coragem moral, ela sempre queria o correto, né? Então, os sacerdotes começaram a inventar história, né? E colocar problema entre ela e o Duque para ver se conseguia atrapalhar a Renata, né? E a Renata, a princesa Renata, acabou que com isso ela foi obrigada a morar num castelo, né? Antes disso, um interessante pensar no castelo de Montargis, né? Que a Renata era dona, que ficou conhecido como Pousada de Deus. Esse aqui é atrás de mim, nesse fundo virtual, né? Ficou conhecido como Pousada de Deus porque todo mundo que chegava, né, era uma pessoa boa e pregava o protestantismo e era, por alguma forma, perseguido. A Renata cuidava dessas pessoas e colocava no castelo, dava dinheiro e ajudava de todas as formas possíveis, né? Inclusive dava cavalo, tudo que ela tinha, que ela podia dar para o pessoal, ela ajudava. Então, os sacerdotes começaram a incriminar a princesa Renata. Chegou um ponto que o duque, para não ter problema, falou para ela: ó, desse jeito você não pode ficar, vou ficar assim. Aí o duque prendeu ela no palácio e nem a visitava, coitada. Novamente ela presa no palácio. Mas a Renata queria pelo menos ficar com as filhas, né? Mas o duque não deixou. Aí ele falou: ó, então você vai prometer para mim que você não vai falar de Bíblia nem de religião para as filhas. Aí eu deixo. E aí a Renata concordou, porque ela pensou: é melhor elas próximas a mim do que longe. Então ela pensou assim: se eu agir de maneira correta, eu vou mostrar pelo meu exemplo que o que eu falo é certo, ou o que eu falava é certo, que ela não podia mais falar, né? E aí ela sofria, mas continuou ajudando as filhas. O momento que ela mais sofreu foi quando ela foi proibida de ajudar os outros. Ela gostava demais. Então os sacerdotes viram isso e falaram com o Duque a proibiu de ajudar todo mundo. Mas ela, por conta daquela coragem moral, ela acabou falando: não vou parar, eu vou continuar ajudando e continuar ajudando o pessoal, né? E claro, sofreu muito por conta disso, né? Até que chegou um ponto que ela descansou e foi morar com Deus. E desse descanso após uma batalha. Mesmo sendo uma princesa, né, ela sofreu muito perseguição, né, por conta de acreditar e buscar a verdade. Mas o mais interessante, uma vez um mordomo falou para Renata assim: ô princesa, você fica dando dinheiro para todo mundo, a senhora vai acabar ficando pobre e deixando as outras pessoas ricas. Sabe o que Renata respondeu? Fiquei impressionado com essa frase. A princesa Renata falou: isso não é nada. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor a nós, se fez pobre. Ou seja, ela não se importava com dinheiro, com castelo, com bens. Ela queria e se importava com a verdade. E ela ajudava todo mundo que estava a fim de proclamar essas verdades, né? Que são os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Deus presentes na Bíblia para nós. Muito obrigado pela atenção. Essa foi uma breve história da princesa Renata, né? E juntando com esses vídeos aí sobre os reformadores. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.